Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, aqui é a pastora Norma e eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com vocês. O tema do nosso podcast é Servindo a Deus com Integridade e o texto base se encontra em Título capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 1 a partir do versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e dado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não sejam acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa carta é uma carta pessoal, é uma carta de Paulo a Tito, seu filho na fé, e é uma carta instrutiva. É uma carta em que Paulo, de maneira bem clara, instrui a Tito a organizar as igrejas que estão sob seu pastoreio. Ele instrui a Tito a não só organizar as igrejas, como estabelecer obreiros, segundo a ética, segundo a moral, os bons costumes, a justiça, a verdade, e que eles conheçam bem a palavra de Deus. Quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, quando as verdades da palavra de Deus estão entranhadas em nós, quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, não temos como errar. Ele fala de algumas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas o negam em suas obras. E a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Um homem de Deus, ele é conhecido pelos seus frutos, O homem de Deus não é conhecido pelo trabalho que ele faz, que ele realiza. O homem de Deus não é conhecido pela unção. O homem de Deus é conhecido pelo caráter. A integridade é o resultado de um caráter restaurado. A integridade é a marca de um líder, a marca de um obreiro. Ele é conhecido pelo seu caráter, pela sua integridade. E a integridade é não maquiar a verdade, Não usar de meias verdades, não ter máscara, não ter capas. Quantos homens de Deus usando uma capa, Uma capa de religioso, uma capa de santo, mas na verdade é só uma capa. Na semana passada o pastor Cristiano contou até uma historinha de um menino, que pedia para sua mãe morar na igreja, porque na igreja o pai dele era gente boa, na igreja o pai dele era bom, e em casa ele era totalmente diferente. Então, a gente pode observar que alguns pregam, mas não vivem o que pregam. Jesus condenou os religiosos,
Jesus condenou os fariseus, censurou os fariseus, os doutores da lei, aqueles que sabiam da lei, aqueles que entendiam da lei, aqueles que eram considerados doutores da lei, mas eles viviam, não viviam o que pregavam, né? Não tinham transparência naquilo que nas suas vidas pregavam algo e viviam totalmente diferente daquilo que falavam. Há duas palavras que nos ajudam a entender, a compreender mais o sentido da integridade, que é a transparência e a autenticidade, né? Nós temos que ser transparentes, sem capa, né? Sem cera. Temos que ser aquilo que nós fomos chamados para ser, sermos aquilo que realmente somos, né? Sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento, sermos autênticos. A integridade, né, é um dos princípios, dos principais requisitos para a liderança espiritual. E o ministro, né, líder, obreiro, que tenta conduzir os negócios do reino de Deus sem integridade, até consegue por algum tempo, até convence por algum tempo, mas jamais vai ser aprovado por Deus, jamais terá a aprovação do céu. Ele pode até conseguir a aprovação dos homens, mas jamais vai conseguir a aprovação de Deus. Em Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Que nós possamos andar nesse reto caminho, né? Que possamos servir ao Senhor com integridade, com retidão, que possamos a cada dia mais, né? Deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós, que possamos a cada dia nos render e pedir ao Espírito Santo que nos molde, que trabalhe em nossa vida, né? Que até Jesus voltar, nós vamos ser trabalhados por Ele. Até Jesus voltar, nós que somos vasos, né, moldados por Ele, vamos sendo aperfeiçoados. É de fé em fé e glória em glória. Não é na nossa força, mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós, mas que estejamos submissos, né? Que estejamos submissos à vontade de Deus, que possamos nos render a esse modelar do Espírito Santo, que possamos a cada dia estar prontos a sermos moldados por Ele, e que Deus nos abençoe, que você possa estar submisso, sujeito à vontade do Senhor. Amém. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.